Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Como o padre falou, meu nome é Farney, sou da cidade de Congonhas e pela graça de Deus participo de uma comunidade, uma nova comunidade. Sou membro fundador dessa comunidade, Comunidade Missionária Emanuel, onde nós temos o carisma de gerar vida e salvar almas para Jesus. Sou casado, tenho 5 filhos, graças a Deus, e com a graça de Deus terei mais. Se for da vontade de Deus, Ele me dê essa bênção, né? E essa vontade não é somente minha, da minha esposa também, se Deus quiser. O povo até assusta quando eu falo que tem 5 filhos, né? Irmãos, filhos são prosperidade, é sinal de prosperidade para casa. Quanto mais filho, mais abençoada é a casa. Então, já é uma grande bênção em a vida em nossa família, em nossa casa. Amém? Queria convidar o ministério a cantar novamente o refrão do Salmo. É feliz quem a Deus se confia. Eu convido vocês a ouvir, não somente com os ouvidos, mas com o coração, aquilo que canta essa liturgia de hoje, aquilo que Deus quer falar conosco nessa palavra, nessa liturgia. É feliz quem a Deus se confia, quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia, cante. É feliz quem a Deus se confia, quem a Deus se confia. Pode ser melhor, pode ser mais forte, é feliz. É feliz quem a Deus se confia, quem a Deus se confia. Mais uma vez, é feliz. É feliz quem a Deus se confia, quem a Deus Feche os seus olhos se e canta isso, é feliz. É feliz quem a Deus se confia, quem a Deus se confia. Fala no seu coração. É feliz quem a Deus se confia, quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia, quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Canta com a alma essa canção. Quem a Deus se confia. Isso, experimenta essa graça, é feliz. É feliz quem a Deus se confia, quem a Deus se confia. Amados, a felicidade verdadeira não está em possuir coisas. A felicidade verdadeira não está em possuir bens, em ter uma nobre, grande e bela casa. A felicidade verdadeira não está em ter fama. A felicidade verdadeira não está em ter dinheiro, em ter uma boa conta bancária. A felicidade verdadeira não está em ter uma nobre carreira, uma carreira promissora, uma profissão que te gere e te dá status.
A felicidade verdadeira não está em ter um belo carro, um potente carro, um lindo carro. A felicidade verdadeira não está nos bens materiais. A liturgia de hoje nos faz e nos chama a atenção para entender que feliz é quem a Deus se confia. Feliz é quem coloca sua esperança em Jesus. Feliz é quem coloca sua confiança em Deus. Não é sobre aquilo que você possui, não é sobre aquilo que você tem em suas mãos, não é sobre aquilo que você pode contabilizar, não é sobre os seus imóveis, sobre os seus móveis, não é sobre o conforto do seu lar, não é sobre o seu edredom, não é sobre o seu colchão, não é sobre nada disso. É sobre Deus. Mesmo porque existem pessoas que têm muitos bens, existe pessoa que tem vários carros, várias casas, uma pomposa conta bancária. Existem pessoas que têm recursos que permite a elas viajar por esse mundo todo, mas no entanto, no seu interior é profundamente infeliz. Na sua alma é profundamente infeliz. Então não é sobre possuir coisas, não é sobre possuir bens, é sobre ter o maior bem de todos os bens, é ter o maior tesouro de todos os tesouros, é ter a maior riqueza de todas as riquezas, é ter o maior patrimônio de todos os patrimônios. E qual é esse bem? Qual é essa riqueza? Qual é esse tesouro? Qual é esse patrimônio? É o nosso Deus. Queridos, o Evangelho de hoje já nos aponta isso. Infeliz daquele que durante a vida possuía muitos bens, possuía muitas coisas, mas todavia não possuía o maior bem, o maior tesouro, o maior patrimônio, a maior riqueza, que é Jesus Cristo. Não há nada mais pobre, não há nada mais miserável, não há nada mais miserável nessa vida do que uma pessoa que não tem Deus. A maior pobreza do ser humano não é com relação à falta de emprego. A maior pobreza do ser humano é a falta de Deus. Fala para quem está do seu lado isso. Pobre é quem não tem Deus. Pobre é quem não tem fé. Pobre é quem não tem confiança. Irmãos, porque ainda que nós não tenhamos grandes coisas, grandes patrimônios, ainda que você esteja desempregado, todavia a minha fé, a minha confiança em Deus, a minha esperança em Deus me dá a graça de conseguir. A palavra de Deus vai dizer: a Deus nenhuma coisa é impossível. A própria palavra também nos anuncia: o Senhor cuida dos pássaros do céu, alimenta os pássaros do céu, o Senhor veste os lírios do campo. Quanto mais o Senhor não fará com aqueles a quem pedir a Ele. Irmãos, eu já tive a experiência de viver uma vida de estar desempregado. Eu e a minha esposa na minha casa desempregado durante 7 meses. E tanto eu quanto ela, antes de estar desempregado, trabalhávamos
em órgão público, ou seja, nós não tínhamos seguro-desemprego, e 7 meses sem seguro-desemprego, desempregados. Olha, e foi a melhor fase da minha vida. Mas por que, Farney? Porque eu percebi o cuidado de Deus, a presença de Deus. Me faltava emprego, sim. Me faltava um salário mensal, sim, faltava. Mas não me faltava a graça de Deus, não me faltava o cuidado de Deus. E por não me faltar a graça de Deus, eu tinha todos os meses o necessário para pagar todas as minhas contas. Irmãos, e na época eu tinha 3 filhos apenas, e as minhas filhas estudavam numa escola particular, e mesmo estando 7 meses desempregados, elas não deixaram de estudar na escola particular. Quando eu trabalhava, eu pagava todos os meses, exatamente no dia, o boleto das escolas particulares. Nesse momento que eu estava desempregado, por uma providência divina, o ano dela todos foram pagos, adiantados. O que significa isso? Significa que Deus cuida de nós. Era interessante, eu lembro um dia que nós não tínhamos na nossa casa os lanches para ela levar para a escola no outro dia. Não tinha biscoitinho, não tinha os lanches que elas levavam para a escola. E nós ficávamos pensando, o que elas vão levar de lanche amanhã para a escola? E naquela noite um casal de amigo nosso visitou a gente e falou assim: eu senti no meu coração que eu deveria fazer uma compra para vocês. E eu comprei só coisinha de lanche, biscoito, bolinho, suco, porque Deus me mandava comprar isso para vocês. E era exatamente o que elas precisavam. Deus é um Deus que cuida, queridos. Deus é um Deus que ampara. A felicidade não está em possuir uma carreira. Quantos homens e mulheres coloca toda a sua esperança numa empresa, coloca toda a sua esperança na carreira, só que isso tudo passa, as coisas são passageiras, mas a palavra de Deus, ela não passa. A própria palavra nos ensina isso: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. E a palavra de Deus diz, como nós cantamos nesse salmo: é feliz quem a Deus se confia, é feliz quem coloca no Senhor a sua esperança. Ó famílias de Presidente Médici, ó povo de Presidente Médici, nós precisamos nos levantar como homens e mulheres que colocam toda a esperança em Jesus Cristo, que acredita que Ele cuida de nós, que acredita que Ele nos ampara, que acredita que Ele veio ao encontro das nossas vidas. Há pouco tempo atrás, no final do ano de 2019, em outubro de 2019, aconteceu um fato na minha casa. Houve um entupimento da rede de esgoto em frente à minha casa, e a minha casa é numa rua, um morro, né? Devia falar que é uma montanha, porque lá em Minas Gerais tem muita montanha, né? Eu vejo aqui em Rondônia é quase tudo plano, né? Lá a gente treina as pernas subindo o morro, viu? Enfim, a minha casa fica no morro. Não é tão íngreme, mas é um morro. E aconteceu um entupimento na rede de esgoto em frente à minha casa. Tudo asfaltado, bonito. Mas lá dentro, lá debaixo da terra, entupiu as manilhas de esgoto. E todo o esgoto que vem
do alto do bairro e vem desaguando naquela manilha. Não conseguiu encontrar passagem qual que foi o caminho que ele conseguiu desaguar? No cano que vinha para minha casa, onde desaguava o esgoto da minha casa. Então o esgoto do bairro inteiro, naquele dia choveu, começou a jorrar pelo vaso da minha casa. Vocês têm noção do que é isso? Não tem, né? Acho que ninguém tem noção do que é. Irmãos, estava lá em casa, minha esposa, minhas filhas, e aquelas coisas que vocês sabem. Aquelas coisas começando a rolar pela sala da minha casa. Minha casa era de madeira, o piso. E aquilo, a minha casa ficou inundada de esgoto. Molhou o sofá, molhou os tacos, ficou um cheiro insuportável. Naquele mesmo dia nós tínhamos que sair de casa, porque não dava mais para ficar dentro de casa. Ficou inabitável a nossa casa. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu estava fazendo um encontro de formação de pregadores, e quando eu cheguei, que eu vi toda a situação, Deus colocava no meu coração uma palavra: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu olhava aquilo, eu não conseguia reclamar, eu não conseguia ficar bravo, mas o meu coração se enchia de esperança, se enchia de confiança, porque tudo concorria para o bem daqueles que amam a Deus. Foi isso que Deus colocou no meu coração. E aí eu olhei para aquela casa fedorenta e falei: é Deus me amando, é para o meu bem. E ainda, gente, eu estava desempregado. Glória a Deus. Eu ouvi um glória aí. Fala, glória. Glória a Deus, eu estava desempregado. E aí, diante daquela situação, irmãos, olha como que Deus é lindo, como que Deus cuida de nós, como que Deus vem ao encontro da nossa vida. Aquilo tudo, aquele acidente que aconteceu, a minha casa ficar inabitada, tudo isso era cuidado de Deus para a minha vida. Tudo isso é amor de Deus para a minha família, era Deus cuidando de nós. Porque eu já tinha no meu coração o desejo de reformar a minha casa, mas eu ainda não tinha condição financeira para reformar. O meu salário não dava para fazer uma reforma na minha casa, mas por causa daquele fato, daquele acidente, eu ganhei a reforma da minha casa todinha. Tudo foi reformado. E ainda, quando eu estava na reforma, Deus me inspirava. Eu falava: pedreiro, tem jeito de construir um banheiro nesse bequinho aqui? Ele: não tem jeito. Então vamos aumentar aqui um banheiro, um quarto. Deus colocava no meu coração e nós conseguimos aumentar um quarto, colocar mais um banheiro. Gente, a casa foi reformada, foi de certa forma ampliada. Mas por que a casa foi reformada e ampliada? Porque Deus estava preparando a minha casa, preparando o meu lar, preparando a minha vida para me dar 2 novos filhos. Olha que bênção. E nasceu há 1 ano, tem 1 ano, casal de gêmeos, Lucas e Laura, meus filhos. Por isso que eu falo, filhos são prosperidades. É bênção de Deus em nossa casa. Infelizmente as famílias de hoje têm olhado os filhos simplesmente como um problema econômico. Ah, é caro ter filho, é difícil ter filho. Ei, queridos, não é sobre isso. Se nós temos a nossa confiança em Deus, se nós colocamos a nossa esperança em Deus, se Ele é o nosso refúgio, não precisamos temer nada. Eu lembro quando eu trabalhava numa grande empresa, eu tinha um excelente cargo nessa empresa, uma multinacional. Trabalhei lá durante 11 anos. Trabalhando lá, eu lembro que a gente trabalhava no local e do lado tinha uma igreja, e no meu horário de almoço eu ia na igreja, quando a igreja estava aberta, para rezar um pouco. E Jesus colocava no meu coração que Ele iria me tirar dali. Passou um tempo, aconteceu isso.
Nosso gerente chamou toda a área, teve que desfazer toda a área. Isso foi na crise do minério em 2015. Na nossa área, que era uma área de expansão, de engenharia, que estava fazendo novos projetos para a área da mineração, foi praticamente todo mundo demitido. Ele me chamando: Farney, infelizmente não tem como mais segurar, estamos te demitindo. Eu falei: fica tranquilo, eu já sabia que eu seria demitido. Meu irmão, mas por que isso? Deus cuidando de mim. Eu tinha um sonho de estudar, de fazer um mestrado, e eu só consegui estudar e fazer o mestrado porque eu fui demitido daquela empresa. Sabe, é Deus movimentando, é Deus cuidando, Deus articulando a nossa vida para que Ele possa nos abençoar. A palavra de Deus em Apocalipse diz uma coisa: a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, e a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Então, irmão, se hoje fechou-se uma porta do emprego para você, acredita que é Deus te dando uma nova oportunidade. Se abriu uma nova porta, é Deus te dando essa nova oportunidade. Nós precisamos confiar. Assim como São José, um digno pai de família, um digno provedor do lar, confiava em Deus para sustentar a Sagrada Família. Nós também precisamos confiar. Deus é lindo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Ele cuida de nós. A palavra dEle nos garante como Ele alimenta os pássaros do céu, assim como Ele veste os lírios do campo, assim Ele vai alimentar os filhos de Deus, assim Ele vai vestir os filhos de Deus. Amém, igreja? Coloca a mão no seu coração, vamos cantar esse salmo. É feliz quem a Deus se confia. Feche os seus olhos e canta. É feliz quem a Deus se confia. Isso, experimenta esse ato de confiança. Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Quem a Deus se confia. Pode ser mais forte. É feliz. É feliz quem a Deus se confia. Quem a Deus se confia. Canta, igreja. É feliz quem a Deus se Coloca nele a sua confia. esperança. Coloca nele Quem a a sua confiança. Deus se confia. Pode ser mais forte. É feliz. É feliz quem a Deus se confia. Isso. Quem a Deus se confia. Mais uma vez. É feliz. É feliz quem Vamos ficando a em pé Deus e vamos se cantar isso. confia. É feliz quem a Deus se confia. Quem a Deus se confia. Com toda a força, é feliz. É feliz quem a Deus se confia. Quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Quem a Deus se confia. Só as mulheres. É feliz quem a Deus se confia. Quem a Deus se confia. Feliz quem a Deus se confia.
confia.